Olá, que bom ter você aqui. Desfrute desta história, faça sua inscrição no canal e ligue o sino de alertas. A convicção de Clara era absoluta e ninguém no mundo compreendia Benjamin tão profundamente quanto ela mesma o fazia. Desde os primeiros dias da união conjugal, ele demonstrava ser um sujeito honrado, cheio de responsabilidades e extremamente focado na sua trajetória profissional. Os diálogos noturnos, após o expediente, costumavam ser tranquilos, girando em torno da rotina doméstica, projetos vindouros e trivialidades que mantinham a conexão entre eles. Entretanto, nas últimas semanas, o tom de voz dele mudou, carregando um fardo inédito. Sempre que o assunto era o emprego, o semblante dele fechava. As respostas tornavam-se breves, como se ele calculasse cada sílaba para evitar desabafos excessivos. Clara notou a alteração e, mesmo tentando não dar importância, aquele mutismo dissimulado atiçou uma curiosidade que só aumentava. O ponto de partida foi quando Benjamin mencionou que a companhia enfrentava reestruturações na chefia e um novo gestor assumirá o setor dele. A referência a Adam Whitmore surgiu despretensiosamente, mas gravou-se na mente de Clara imediatamente. Ele foi retratado como alguém que obteve o posto não por talento, mas devido a influências familiares fortes. Benjamin relatava que as escolhas do chefe eram precipitadas e constantemente prejudicavam o rendimento do grupo. Para a esposa, que sempre valorizou a dedicação e capacidade do marido, saber da existência de tal superior soava revoltante. Inicialmente, ela sentiu apenas raiva por seu companheiro ter de suportar uma gestão tão fraca. Contudo, os relatos passaram a ser diários. Benjamin retornava ao lar visivelmente drenado e, ao ser indagado, afirmava ter passado as horas contornando ordens sem nexo e alterações sem propósito. Intrigada para compreender a realidade dos fatos, Clara começou a questionar mais. Desejava detalhes sobre a aparência de Adam, sua postura nas conferências e o tratamento dispensado aos subordinados. O marido oferecia descrições secas, quase sempre impregnadas de desânimo. Com cada nova informação, a figura de Adam se materializava na imaginação de Clara, qual um mosaico sendo construído aos poucos. Ela notou que, quanto mais escutava, maior era sua sede por detalhes. Visualizava o rosto dele, a entonação vocal e a maneira como ele lidava com os outros. No princípio, julgava que tal interesse servia apenas para entender o calvário do esposo. Afinal, na visão dela, qualquer parceira agiria igual. Todavia, com o passar dos dias, essa atenção ganhou outra nuance, como se houvesse um encanto proibido naquele enigma. O instante em que Adam deixou de ser somente um nome ocorreu quando Clara, acidentalmente, achou uma fotografia dele na internet. Era uma imagem comum, capturada num congresso, mas bastou para ativar uma atração mais intensa. Ela silenciou sobre o achado, apenas fitou a imagem por longos minutos, buscando conectar aquela face às narrativas que escutara. Havia algo na pose dele que a instigava a descobrir mais, como se necessitasse verificar pessoalmente se as queixas de Benjamin eram procedentes. Clara passou a ficar alerta sempre que o marido tocava no tema trabalho. Qualquer menção a uma reunião ou coquetel onde Ada estaria presente parecia acionar um sensor oculto no íntimo dela. Era como se cada fragmento fosse vital para desvendar a verdadeira essência dele. Nada era declarado, mas aquela curiosidade já dominava grande parte de seus devaneios. Sem se dar conta, Clara começou a elaborar um roteiro mental, quase ensaiando para o dia em que o encontraria face a face. Era algo tênue que ela jamais confessaria, mas estava nítido que Ada não era mais apenas o gestor incompetente que arruinava os dias de Benjamin. Ele se transformará numa figura cativante, envolta numa aura de reprovação e segredo, e essa mistura provocava nela um efeito surpreendente. A data em que Clara viu Adam ao vivo pela primeira vez foi inesquecível, embora ela fingisse normalidade. Benjamin a chamou para um jantar corporativo, daqueles que unem protocolo e lazer, onde os cônjuges eram aceitos. Ela concordou prontamente e sua ansiedade disparou ao saber da presença garantida de Ada. Não revelou ao marido o tamanho da sua expectativa. Apenas caprichou na produção visual mais que o habitual, como se, inconscientemente, desejasse impactar. Ao avistá-lo, sentiu um misto bizarro de espanto e validação.
Ele diferia um pouco das fotos virtuais, mas existia algo na sua conduta, na segurança com que dialogava, que capturou o olhar dela instantaneamente. Ao serem apresentados, Clara sorriu com espontaneidade, trocou breves frases e notou que Adam possuía uma voz sólida, sem ser hostil. Era cortês, e mesmo em poucas sentenças, exalava autoridade. Após esse evento, o fascínio que antes se nutria de boatos ganhou contornos nítidos. Clara começou a observar minúcias, do jeito como ele fixava o olhar ao falar, os gestos explicativos e a fluidez com que circulava entre as rodas de conversa. Para ela, cada movimento parecia ter um sentido oculto. Durante a noite, Benjamin pareceu deslocado em várias ocasiões. Ele percebia que o foco de Clara estava mais direcionado a Adam do que a qualquer outro ali. Não era algo escandaloso, mas a constância com que ela dirigia a palavra a ele ou usava brechas para se aproximar gerava um desconforto mútuo. Mesmo assim, Benjamin tentou segurar a onda, socializando com os pares e evitando expor sua chateação em público. Nos dias subsequentes, Clara passou a citar Adam repetidamente. Em papos banais, achava ganchos para relembrar algo dito por ele no jantar ou exaltar algum trejeito que julgou peculiar. Sempre usava um tom despretensioso, como se fosse uma análise boba, mas havia empolgação excessiva para ser ignorada. Benjamin passou a ser monossilábico quando o tema surgia, mas Clara parecia cega ou fingia não ver. E assim, o que nasceu como curiosidade evoluiu para contato direto. Clara arrumou o que parecia ser um motivo inocente para contatar Ada. Certo dia, imaginou fazer uma festa surpresa para Benjamin. Na lógica dela, seria ideal incluir alguém do escritório para dar veracidade ao plano. Ela mandou uma mensagem para Ada, detalhando o projeto e indagando se ele toparia colaborar, talvez chamando alguns colegas e ajudando no sigilo. Ele retornou prontamente, mostrando-se receptivo. E assim se iniciaram as conversas digitais. No começo, trocavam apenas dados sobre datas, listas de nomes e pormenores para o sucesso do evento. Mas, com o avançar das semanas, a festa virou coadjuvante. Os diálogos tomaram rumos distintos. Primeiro, observações sobre cenas cômicas da firma, depois piadas particulares nascidas dessas interações. Gradualmente, textos mais íntimos surgiram, mesclados a elogios velados e uma atmosfera que nada tinha a ver com a celebração. No final, a tal festa jamais ocorreu. O tópico foi abandonado como algo irrelevante, mas a conexão entre eles prosseguiu. Para Clara, já não era sobre a surpresa, mas sobre a eletricidade que Ada lhe provocava, a percepção de um desejo recíproco que ultrapassava a etiqueta profissional. Benjamin, por sua vez, começou a sentir a mudança no jeito de Clara. Ela mostrava mais apetite por eventos da empresa dele, topava ir a encontros que antes rejeitava e sempre parecia mais viva ao saber que Ada iria. Ainda não havia embate frontal, mas o clima em casa pesou, como se um abismo invisível se formasse, abrindo espaço para a tensão escalar, sem que nenhum verbalizasse o real problema. A confraternização de fim de ano era muito esperada e Benjamin, mesmo contrariado, sabia que devia ir. Clara fez questão de ir junto, agindo com total naturalidade. Mas, no fundo, ela ansiava por outra chance de ver Ada. Já não era mera curiosidade. Havia uma esperança muda, uma atração que ela negava a si própria. O salão vibrava com vozes, música e gargalhadas dispersas. Benjamin saudou alguns conhecidos enquanto Clara, discretamente, varria o ambiente buscando Ada. Quando finalmente o viu com diretores, notou que ele também a vira. Um sorriso rápido à distância bastou para ela sentir que partilhavam um segredo que só eles entendiam. Com o tempo, os grupos se fundiram e, em certo ponto, os três, Benjamin, Clara e Adam, ficaram lado a lado. Um comentário sobre o ano árduo puxou uma discussão. Benjamin, farto dos erros do chefe, fez críticas pontuais aos problemas de gestão. Adam devolveu com razões que, para Benjamin, soaram como evasivas. Foi aí que Clara se meteu, alegando entender o fardo de Ada e que muitos julgavam sem saber a verdade. A entonação dela deixava claro seu lado na disputa. Benjamin chocou-se, mas segurou a reação. Adam,
porém, riu levemente, agradecendo o apoio de Clara como se fossem velhos aliados. Isso acendeu a ira em Benjamin, que rebateu de forma crua, listando falhas reais que prejudicaram o time. Clara não recuou, defendeu-o de novo: reformas demoram e, ao invés de criticar, deveriam dar suporte a quem tenta acertar. As pessoas ao redor começaram a observar. Alguns trocaram olhares, captando a densidade no ar. O debate, profissional para a maioria, para Benjamin era puramente pessoal. Ele sentia que cada defesa de Clara provava a mudança entre eles. A cada palavra, seu isolamento aumentava, vendo a própria esposa escolher outro homem na frente de todos. O instante que detonou tudo foi quando Benjamin revelou, publicamente, um erro recente que custou caro ao caixa da empresa. Sua voz era dura, carregada de mágoa represada. Antes que Adam se defendesse, Clara interferiu, cheia de certeza, afirmando que se Adam tinha aquele cargo, era por competência e merecia respeito como líder. O clima azedou de vez. Alguns fingiram não ver, outros pararam para assistir ao drama. Adam, com um sorriso gélido, contra-atacou, olhou para Benjamin e avisou, cortante, que tal insubordinação era inaceitável e, se ele estava infeliz, a rua era a serventia da casa. A frase soou como um golpe planejado e a arrogância atraiu todos os olhares. Benjamin explodiu, chamando Adam de inapto, gritando que a empresa afundava por culpa dele. O rumor cresceu. Alguns tentaram acalmar, outros só assistiam ao duelo, cientes de que aquilo seria a fofoca do ano. Benjamin virou-se para Clara e ordenou que fossem embora. A réplica dela foi um soco na alma. Fitando o marido, Clara disse que não sairia e que a atitude dele com o chefe fora vergonhosa. O silêncio subsequente foi rompido por cochichos e caras de espanto. Para Benjamin, aquilo validou suas suspeitas. Ele a encarou por segundos, mudo, absorvendo a traição moral. Então, deu as costas e saiu, cruzando o salão enquanto Clara ficava ao lado de Adam, como se o laço matrimonial tivesse se desfeito ali, perante a plateia. Benjamin saiu da festa e rumou para casa. Não queria papo nem justificativas naquela hora. Entrou, jogou o paletó no sofá e sentou no escuro, tentando ordenar o caos mental. As cenas da briga repetiam-se, o tom de Clara, a forma como ela protegera Adam, como se ele merecesse aquela fidelidade. Ele aguardou a chegada dela, mas a madrugada passou e a porta não abriu. Somente na manhã seguinte, Clara finalmente apareceu. Benjamin já estava de pé, à mesa, e indagou onde ela dormira. Ela apenas o encarou e seguiu para o quarto, muda. O ambiente ficou irrespirável. O silêncio dominou o resto do dia e se estendeu pelo fim de semana. Não houve briga nem busca por paz, apenas um vácuo evidenciando que algo quebrara para sempre. Na segunda-feira, Benjamin despertou decidido. Desde o evento, a presença de Ada na firma tornará-se impossível. Só de pensar em cruzar com ele, ouvir sua voz ou acatar ordens de quem cruzar a linha, sentia náuseas. Aquilo transcendera o profissional ou era pessoal, visceral, cheio de rancor. Trabalhar sob Adam seria aceitar a desonra diária. Saiu cedo, em jejum, focado no discurso. No trajeto, repassou cada frase, imaginando a cara de Adam ao saber da sua saída. Ao chegar, ignorou sua mesa e os colegas. Foi direto à diretoria e, sem aviso prévio, invadiu a sala do chefe maior. Quem tentou barrá-lo recebeu um aceno seco, pois falar era inútil diante da sua urgência. Ele abriu a porta e entrou. O diretor ergueu os olhos, atônito com a invasão, mas Benjamin foi rápido. Disse com clareza que estava ali para se demitir. Afirmou que, após o ocorrido, recusava-se a ficar num ambiente gerido por Ada. Explicou que prezava a empresa, mas sua honra valia mais que o contra-cheque. O diretor calou-se por instantes, analisando a rigidez de Benjamin. Então, recostou-se e disse que aquilo não seria preciso. Encarou Benjamin e soltou: "O Adam foi desligado hoje cedo." Atordoado, Benjamin quis saber como. O diretor suspirou, lamentando ser o portador da notícia, mas preferia a verdade direta.
revelou que, na festa, Adam ficará com Clara diante de todos e saíram juntos. A frase desabou como uma rocha. Benjamin ficou mudo, processando o horror. Sem dizer mais nada, saiu da sala e voltou para casa. Clara estava no sofá, ao celular. Ele entrou, parou na frente dela e perguntou se era verdade. Ela não negou. Disse que foi um deslize, que não sabia explicar, que perderá o controle. Benjamin ouviu sem cortar, mas sua decisão era inabalável. Mandou que ela pegasse suas coisas e partisse. Clara travou por um instante, mas vendo a seriedade dele, levantou e começou a empacotar. O silêncio na casa era denso e a porta bateu atrás dela sem um adeus. O divórcio foi mais veloz do que Clara previa. Em semanas, tudo estava formalizado. Benjamin assinou tudo com a mesma frieza do dia da expulsão. Sem mensagens, sem voz, sem sinais de volta. Tudo tramitou via advogados, como se a história deles tivesse sido deletada. Para Clara, aquele desfecho foi um choque de realidade. Mesmo assim, ela se apegou à esperança de achar consolo em Ada. Logo após a oficialização da separação, Clara pegou o telefone, impulsiva, e digitou para Ada. Precisamos conversar. Podemos nos ver? Enviou na hora, mas o silêncio imperou. Passou o dia vigiando a tela, aguardando um sinal que não vinha. Já achava que seria ignorada quando, na manhã seguinte, o aparelho vibrou. Era ele topando e sugerindo um café discreto, longe de olhares conhecidos. Clara produziu-se e chegou antes, pegando uma mesa estratégica. Seu peito acelerou ao ver Ada chegar. Ele veio com cara fechada, longe do calor que ela fantasiara. Ao sentar, manteve distância, com a postura de quem foi lá apenas para fechar um ciclo. Sentaram-se e Clara tentou puxar o assunto do passado, dizendo que tomara rumos difíceis e que, agora, ele era seu único elo. Adam ouviu calado, mexendo a bebida, até soltar que o lance deles fora apenas um episódio, algo sem futuro. Completou dizendo que, desde o escândalo na festa, sua carreira complicara e não queria mais vínculos. Clara ficou sem chão, tentou argumentar que arriscara tudo, mas ele repetiu que cada um devia seguir seu lado. Bebeu o café, levantou e partiu, deixando-a só. A cena foi tão rápida que Clara demorou a cair na real. A partir dali, tudo ruiu. Sem Benjamin, rejeitada por Ada e sem suporte familiar, acabou de favor na casa de uma colega. Mas o arranjo falhou rápido quando a amiga soube dos boatos e se afastou. De lá, Clara foi para uma tia, onde ficou pouco. Nesse tempo, arranjou um bico numa loja central. Era pouco, mas deu para sair da tia e locar uma kitnet simples, sem luxo algum. Não era o destino que sonhara, mas era o recomeço possível e, acima de tudo, a reconquista da sua autonomia. Enquanto Clara tentava se reerguer, Benjamin também agia radicalmente. Após saber da traição completa, da cena pública e da noite de Clara com Ada, ficar na mesma cidade e empresa virou um tormento. Cada corredor trazia lembranças e fofocas abafadas. Mesmo sem Ada, a história vazara e Benjamin sentia o peso dos julgamentos. Tentou seguir a rotina, mas a pressão só crescia. As memórias eram vivas, e por mais que fugisse, sabia que todos comentavam. Numa manhã, foi à diretoria, agradeceu a chance e entregou a demissão. Dessa vez, sem debates ou contrapropostas. Era definitivo. Dias depois, começou a encaixotar tudo. Vendeu móveis, guardou o básico e mudou de estado, longe o suficiente para zerar, sem ser o protagonista daquele drama. Para Benjamin, mais do que mudar de CEP, aquilo significava deletar aquele capítulo e abrir alas para uma existência inteiramente nova. Grato por ver o vídeo. Se curtiu, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nada. Até mais.